E aí, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Então hoje eu estou trazendo mais uma aula de anatomia dental. A gente vai estar vendo aí a anatomia do segundo molar inferior, as características individuais deste dente, que pode ser classificado como dente 37 ou 47. E neste vídeo aqui tu vai aprender tudo o que tu precisa saber para não errar a tua questão na prova prática, né? Caso o segundo molar inferior seja cobrado. Então vou deixar a vinheta e depois a gente vai aí para a nossa aula. Mas só antes de começar, eu queria te lembrar que eu tenho tabelas resumidas com todas as características dos dentes, né, as principais características anatômicas deles. São mais de 50 tabelas que foram feitas para você imprimir e ter elas em mãos na hora dos seus estudos práticos, né? Então o link para o download deste material está no primeiro comentário deste vídeo aqui. Tem o valor simbólico de R$ 4,90, né? Mas com certeza esse material vai ajudar bastante aí nos teus estudos. Então clica lá no link e faça o download. Mas então, claro, né, a gente vai começar o nosso estudo aí pela face vestibular do segundo molar inferior. E logo de início, vale a gente destacar que o segundo molar inferior vai ser um dente com 4 cúspides, 2 vestibulares e 2 linguais. Quando a gente observa esse dente pelo vestibular, claro, né, a gente vai ver as 2 cúspides vestibulares. Então a cúspide que está marcado em vermelho é a cúspide mésio-vestibular e a cúspide em azul é a cúspide disto-vestibular. E como a gente pode ver nas nossas outras imagens, né, a face vestibular do segundo molar inferior vai ter um formato trapezoidal com bordas mesial e distal convergentes para a cervical, só que a face vestibular do segundo molar inferior vai ser menor do que a do primeiro molar inferior e também vai ter uma convergência menor das bordas mesial e distal, né? Isso aí também é bem importante. E nesse slide aqui, a gente consegue observar uma pequena inclinação da coroa do segundo molar inferior para a mesial, porque a cúspide mésio-vestibular tende a ser um pouco maior do que a cúspide disto-vestibular, mas essa diferença é bem difícil da gente observar, tá, pessoal? E essas cúspides vão ser separadas por um sulco, né, que está apontado ali na nossa imagem mais da direita. Este sulco que é conhecido como sulco vestibular. Mas então dessa face era isso que eu tinha para falar. Vamos agora para a face lingual que, como a gente vai ver, não tem nenhum segredo também. Então aqui na face lingual a gente consegue observar as cúspides mésiolingual em vermelho e distolingual em azul. As cúspides linguais que tendem a ser menores do que as cúspides vestibulares, mas essa diferença de tamanho entre as cúspides vestibulares e linguais também é bem difícil da gente estar observando, como a gente vai ver mais para frente aqui nessa aula. E a face lingual, ela também vai ter um formato trapezoidal e as cúspides vão ser divididas por um sulco, assim como na face vestibular. Mas este sulco, que é conhecido como sulco lingual, ele vai ser muito mais discreto, né? E como eu falei aqui, não tem nenhum segredo. Essas eram as únicas características dessa face aqui que eu tinha para destacar, né? É uma face que não dá assim características muito evidentes para a gente descobrir sobre qual lado o nosso dente fica da arcada, mas é legal você conhecer essas características aí até para a sua prova teórica, né? Você ter uma observação da anatomia desse dente no geral como um todo. E agora vamos para a análise ou estudo das faces proximais do segundo molar inferior. E logo de cara eu queria destacar uma característica que está presente em vários dentes posteriores e inferiores, que é a inclinação da face vestibular para a lingual. Então note como no segundo molar inferior, assim como no primeiro premolar inferior, no segundo premolar inferior e no primeiro molar inferior, a face vestibular é bastante inclinada para a lingual. E como eu já falei em várias outras aulas, esta inclinação para a lingual é determinante, né, para diferenciar dentes inferiores dos superiores, porque esta inclinação não vai estar presente nos superiores. E nas proximais, a gente também consegue observar as linhas cervicais
que são bastante retas por causa da largura da coroa do segundo molar inferior. E também a gente consegue ver como a face mesial é mais alta do que a distal. Então, olhando o segundo molar inferior pela mesial, a gente não consegue ver a face distal, né? A crista marginal distal, mas olhando o dente pela distal, a gente consegue ver uma boa porção aí da coroa do segundo molar inferior, tá? Mas essas aí também eram as características das faces proximais deste dente. E agora a gente vai para o estudo da principal face aqui do segundo molar inferior, que é o estudo da face oclusal. Então, a face oclusal do segundo molar inferior, no geral, vai ter um formato mais quadrado, mais retangular, tá? Na nossa representação, a gente tem bordas mais arredondadas, a gente poderia até traçar uma figura aí com mais arestas, mas a representação está até um pouco exagerada para a gente conseguir diferenciar as características deste dente, né? Então, é uma representação bastante didática e por isso, inclusive, eu escolhi estas figuras para as minhas aulas, tá? Mas esse vai ser o formato geral da face oclusal do segundo molar inferior. Este dente, né, que vai ter bordas da face oclusal bastante paralelas. Então, note como a borda vestibular e lingual da face oclusal vão ter realmente esse paralelismo bastante evidente. E isso não muda muito aí, né, quando a gente analisa e compara as inclinações das bordas mesial e distal, como a gente pode ver na nossa imagem mais da direita. E por causa deste paralelismo, a convergência das faces livres para a distal não vai ser tão pronunciada, vamos dizer assim, né? Como a gente pode ver nas nossas imagens. Então, esta convergência da borda vestibular e borda lingual para a borda distal da face oclusal vai ser muito forte no primeiro molar inferior, mas vai ser muito mais fraca quando a gente está estudando o segundo molar inferior, assim como a inclinação das bordas mesial e distal paralingual. Isso, como eu acabei de falar, né, tem a ver com o paralelismo dessas bordas, a coroa do segundo molar inferior, que é uma coroa mais simétrica aí do que a do primeiro molar inferior. E agora, na minha opinião, a gente chega em um dos slides mais importantes desta aula aqui, porque ele destaca a protuberância que a gente pode ter na cervical do segundo molar inferior, logo abaixo da cúspide mesiovestibular. Então ali a flecha vermelha está apontando essa protuberância e ela pode indicar para a gente, né, onde que é a mesial deste dente, vai facilitar sua diferenciação aí entre o dente 37 e 47, só que muita atenção porque esta característica pode não estar presente em todos os segundos molares inferiores. Então, em alguns casos, ela também está presente ali abaixo da cúspide disto vestibular, ou também não está presente abaixo de nem uma cúspide, e por isso é legal você analisar, você avaliar essa característica com certo cuidado. E além disso, um outro ponto, né, que você pode estar avaliando para descobrir se o seu dente fica do lado esquerdo ou direito da arcada é a angulação, a curvatura da borda distal. Note aí na nossa imagem como a borda distal é bem mais arredondada do que a borda mesial, que vai ser menos curvada ou mais retilínea, né? Então, vamos supor que você está fazendo seus estudos práticos e você tem um segundo molar inferior em mãos, né? Você observou que é um dente com 4 cúspides e tudo mais. Uma das primeiras coisas que você pode estar observando é a diferença entre a face lingual e vestibular. Como a gente já viu, a vestibular vai ser bem mais inclinada do que a borda, do que a face lingual. E depois, né, um outro ponto para você estar estudando é essa curvatura da borda distal da face oclusal, que vai ser bem maior do que a borda mesial, porque é meio arriscado a gente estar olhando, né, o tamanho das cúspides do segundo molar inferior, porque o tamanho das cúspides vai ser bastante parecido como a gente pode ver agora na nossa próxima imagem. Então, esta imagem aqui eu acho bastante legal, porque a gente consegue ver todas as 4 cúspides
pelo oclusal, né? Então ali a cúspide em vermelho é a mesovestibular, em azul a distovestibular, em verde a distolingual e em amarelo a mesiolingual. E apesar das cúspides terem um tamanho bastante semelhante entre si, na nossa representação a gente ainda consegue ver que as cúspides vestibulares vão ser um pouco maiores do que as cúspides linguais, como eu já mencionei também. Então tu pode estar usando isso até para diferenciar a vestibular da lingual, mas o tamanho das cúspides deve ser avaliado com cuidado também. E na foto ali do oclusal mais da direita, a gente tem demarcados os sulcos deste dente, né? Então a gente vai ter um sulco que corta o dente no sentido mesiodistal e também um sulco que corta o dente no sentido vestíbulo lingual. E claro, esses sulcos que vão fazer aí a divisão entre as cúspides, e partindo destes sulcos, a gente vai ter a presença de vários sulcos secundários que deixa a coroa do segundo molar inferior com uma aparência mais enrugada, vamos dizer assim, né? E aqui a gente encerra essa parte da face oclusal. Eu não sei se eu já falei isso nesse vídeo, né? Mas a oclusal é a face mais importante para a gente estar analisando neste dente. E para encerrar essa aula aqui, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a anatomia radicular do segundo molar inferior. Então este dente ele vai ter duas raízes, uma raiz mesial e outra raiz distal, como a gente pode ver na imagem mais da esquerda, onde eu demarquei essas raízes, né? E assim, pessoal, a raiz mesial ela vai ser maior e mais larga do que a distal, que vai ser menor e mais estreita. E quando essas raízes se inclinarem para a distal, o que nem sempre ocorre, porque o segundo molar inferior ele vai ter características radiculares um pouco variáveis, né? Mas quando essas raízes se inclinarem para a distal, a mesial costuma ser bem mais inclinada do que a raiz distal, e em alguns casos, né, essas raízes elas podem estar inclinadas uma em direção à outra e até fusionadas, né? Então é legal você estar prestando atenção em relação a isso. E essa diferença de inclinação, inclusive, a gente pode observar nas nossas imagens, né? Note como a raiz mesial ela está mais inclinada para a distal e a raiz distal ela se apresenta de forma mais retilínea. E eu resolvi trazer esta última imagem porque quando a gente observa o segundo molar inferior pela face mesial, a gente dificilmente vai conseguir ver a raiz distal, porque como eu já falei, a raiz mesial vai ser mais larga. E quando a gente observa o dente pela distal, a gente consegue ver uma parte da raiz mesial, também por causa dessa diferença de tamanho. Mas então por hoje era isso. Muito obrigado a você que acompanhou este vídeo até aqui. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários e eu te vejo na próxima, né? Até mais. Tchau, tchau.